Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, vamos às notícias na Rádio Observador. Começamos no desporto. O Futebol Clube do Porto joga esta segunda-feira com o Alverca para o campeonato. Francesco Farioli destaca a qualidade ofensiva do adversário. Um jogo a contar para a jornada 15 do campeonato. Começa quando faltarem também 15 minutos para as 7 da tarde. Em conferência de imprensa da antevisão do jogo, Francesco Farioli elogia o Alverca e fala numa das equipas que mais oportunidades de golo cria. É uma equipa que, ao analisá-los e vendo algumas estatísticas, percebemos que têm coisas interessantes que precisam de estar na nossa mente de forma bastante clara. São a segunda equipa com a melhor qualidade de golos esperados, quando rematam têm muito boas oportunidades. É também uma equipa muito física, estão no top 3 em termos de duelos ganhos, quer no solo, quer nos lança-aéreos. Francesco Farioli na antevisão do jogo com o Alverca. O jogo está marcado para esta segunda-feira às 18h45. Dia importante também para o Benfica, que joga com o Famalicão. José Mourinho quer manter o bom momento da equipa encarnada. O jogo começa quando faltar um quarto de hora para as 9 da noite, no Estádio da Luz. José Mourinho voltou a não fazer conferência de imprensa e falou apenas à televisão do clube. O treinador do Benfica diz que o trabalho que tem feito está a dar frutos e que os bons resultados estão aí como prova. O que eu repito aos jogadores é que os bons resultados têm chegado como consequência de muito trabalho, de muita concentração, não por obra do acaso. E se nós entramos num jogo, como por exemplo com a equipa com o Famalicão, a pensar que só o bom momento nos vai levar à vitória, erramos. José Mourinho, em declarações à BTV, o treinador do Benfica destaca ainda o registro do Famalicão quando joga fora de casa. Benfica, Famalicão e Alverca Futebol Clube do Porto são dois jogos que estão marcados para esta segunda-feira, ambos com relato e análise para ouvir aqui na Rádio Observadores. Mudamos de tema. André Ventura revela uma conversa que teve com Luís Montenegro. O primeiro-ministro terá culpado António Costa de atrair imigrantes do Indostão de forma propositada. Num jantar com jovens no Porto, o candidato a Belém, apoiado pelo Chega, diz que vai guardar na memória essa conversa. Nunca me vou esquecer disto que foi dito pelo Primeiro-Ministro, por este Primeiro-Ministro, num dos dias em que falámos. Foi que o António Costa não quis só mais imigração. Ele quis esta imigração que estamos a ter. Esta imigração oriunda destes países que estamos a ter. E, sobretudo, da zona do Indostão. E de acordo com André Ventura, a razão de António Costa para atrair imigrantes do subcontinente indiano seria ter mais votos na esquerda. O que aconteceu é que nós deixámos entrar toda a gente sem qualquer critério e não foi um erro. Foi o Partido Socialista que quis que fosse assim. Isto é estratégico e político. Quanto menos ou quanto mais pessoas vierem e acharem que têm algum direito sobre quem está, isto é votos na esquerda e é votos no Partido Socialista. Isto não foi feito por acaso. É o entendimento de André Ventura, que acredita que os imigrantes dos países asiáticos vêm para Portugal com o propósito de gerar uma mutação na cultura local. Seguimos agora com o debate para as presidenciais que aconteceu esta noite entre Catarina Martins e Jorge Pinto. Foi em cima da mesa o voto útil, mas também assuntos relacionados com a Europa. Começamos por aí. O candidato apoiado pelo LIVRE acusa Catarina Martins de querer sair da União Europeia. Eu sei que Catarina Martins, há uns anos, numa moção que era a primeira subscritora dentro do Bloco de Esquerda, dizia, e deixe-me confirmar para não citar erradamente, que era um projeto condenado. Eu espero bem que o projeto europeu não seja um projeto condenado, porque nós precisamos muito dele no momento em que, de um lado, Donald Trump, do outro lado, Vladimir Putin, tentam definir aquilo que é o futuro da Europa e, sobretudo, tentam acabar por dentro e por fora com este projeto europeu, que, repito, no qual nós devemos estar, porque precisamos dele e precisamos de liderar. Portugal deveria liderar esse esforço dentro do projeto europeu. Catarina Martins responde à acusação, rejeita a unidade dentro do Bloco Europeu.
Eu acho que o projeto europeu vai sendo desenhado com vozes divergentes. A unidade europeia não existe, ou seja, não é uma coisa garantida, não existe, é uma disputa política, como todas, e democrática. E eu acredito que Portugal deve participar dessa construção, ou seja, nós não somos espectadores da União Europeia, somos construtores da União Europeia, e sou crítica de momentos em que, infelizmente, a população europeia não teve nem o debate, nem a decisão que devia ter sobre passos europeus que houve noutros países. Neste debate, ambos os candidatos rejeitaram desistir da corrida a Belém em prol de uma única candidatura à esquerda, a de António José Seguro, que tem apelado ao voto útil para afastar a direita da presidência da República, mas este é um argumento que não convence Catarina Martins. Há muitas vezes o discurso de que escolhermos o mal menor trava o mal maior. E a escolha do mal menor só tem feito com que o mal maior cresça. Porquê? Porque não aparece ninguém com coragem de dizer às pessoas: é verdade que isto não está bem. É verdade que nós temos uma crise do regime democrático, mas não é uma crise que seja o ódio a resolver, porque é uma crise do acesso à habitação, é uma crise do acesso à saúde, é uma crise do custo de vida. E é preciso fazer essa afirmação. E se nós desistirmos nestas eleições de fazer essa afirmação e de combater por esse reinventar do país que dê esperança às pessoas, então nós podemos chamar de esquerda, mas não é esquerda de certeza. Jorge Pinto diz ser um perigo para o país colocar os ovos todos no mesmo cesto, ou seja, que o PSD lidere todas as instituições políticas, mas contorna uma eventual desistência. Eu durmo descansado quando a minha consciência me deixa dormir descansado. E a minha consciência diz-me neste momento que aquilo que estou a fazer é ao serviço do país. Que os temas que estou a pôr em cima da mesa e felizmente a conseguir marcar a agenda é ao serviço do país. É isso que vou continuar a fazer. Eu quero é que quem passa à segunda volta esteja também ele com a consciência descansada de que fará um bom serviço aos portugueses. E repito, os pontos como a defesa da Constituição vão estar em cima da mesa. A ameaça de uma golpada, de uma revisão constitucional drástica apenas à direita e à extrema-direita, sem que isso tenha passado pelo voto dos portugueses, é uma ameaça real. Jorge Pinto, que tem o apoio do LIVRE, garante estar à altura de defender os interesses dos portugueses. Juntamente com Catarina Martins, protagonizou o debate desta noite, o debate presidencial desta noite, foi o penúltimo. O duelo final, esta segunda-feira, junta Henrique Gouveia Melo e Luís Marcos Mendes às 9 da noite, na TVI. Quem também rejeita desistir da corrida a Belém a favor de António José Seguro é António Filipe. Está fora de questão a tirar a toalha ao chão antes de os portugueses terem de ir às urnas. António Filipe, candidato apoiado pela CDU, deixa até um recado aos adversários. Muito mal vai uma candidatura quando acha que só lá vai se os outros desistirem. A minha candidatura é para levar até ao fim, sou uma candidatura diferenciadora, uma candidatura identificada com os trabalhadores e com os seus direitos, identificada com os valores do 25 de Abril, identificada com a Constituição, no que ela tem mais importante, que são os direitos de natureza política, económica, social e cultural. E existe uma grande insatisfação dos portugueses relativamente às políticas públicas que têm sido seguidas nos últimos anos. O candidato apoiado pelo PCP afirma que não faz sentido avançar para uma candidatura e depois desistir, não cumprindo o compromisso assumido desde o primeiro dia. Apelo ao voto útil é o que tem feito António José Seguro, que reitera os alertas sobre o que diz ser o desequilíbrio político das instituições e quer evitar mexidas na Constituição, que tem sido uma das ameaças mais recorrentes desde que o atual Executivo tomou posse. As instituições atualmente são lideradas pela direita, estamos a falar de governo, autarquias e executivos regionais. António José Seguro quer reequilibrar o sistema, considera que o país só tem a ganhar. Mais importante saber de onde é que eu venho, para onde é que eu quero ir. Eu quero ser o presidente de todos os portugueses. É essa a natureza constitucional da Presidência da República. Um presidente leal à Constituição. Um presidente que vem para equilibrar um sistema político que está excessivamente desequilibrado para um dos campos, onde esse campo consegue fazer tudo, tomar todas as decisões, inclusivamente, se quiser, fazer as revisões que entender da nossa Constituição da República. O país tem a ganhar com esse equilíbrio. E para além de ganhar com esse equilíbrio, também tem a ganhar sabendo que uma das minhas características é de ser um presidente dialogante. No evento com jovens em Hermesinde, António José Seguro alertou ainda para as desigualdades que ainda existem em Portugal, lamenta por isso as respostas segmentadas e a falta de equidade entre homens e mulheres.
A PSP já deteve mais de uma centena de pessoas por crimes rodoviários nas últimas 72 horas, isto no âmbito da Operação de Natal e Ano Novo, e que está a ser realizada em cooperação com a GNR. No total, foram já registados mais de 500 acidentes rodoviários com vítimas, um cenário que Matilde Malva Sabino tem-se vindo a agravar nos últimos anos. Apesar das autoridades estarem nas estradas a fiscalizar os condutores e dos cartazes de sensibilização espalhados pelas ruas de todo o país, os acidentes graves continuam a acontecer. Os números não mentem, como explica o chefe de Polícia de Segurança Pública, Filipe Viena. Melhorias não temos, portanto andamos com os dados estatísticos sensivelmente idênticos, com tendência até de algum ligeiro aumento. O excesso de velocidade e a condução em estado de embriaguez são fatores determinantes nos cenários de criminalidade rodoviária em que há vítimas. É de lamentar toda esta sinistralidade nesta fase do ano em que as pessoas pretendem, no fundo, juntar-se às famílias e resultam, infelizmente, nestes casos de acidentes com ferimentos. Na grande maioria, os condutores fiscalizados nas operações stop colaboram com as autoridades, mas para evitar multas e acidentes, o melhor é adotar medidas preventivas na estrada, como explica o chefe da PSP. Não façam uso do telemóvel. Temos tempo de responder uma mensagem ou de atender uma chamada. Para isso até há kits Bluetooth para utilizar, para não usar as mãos. Adequem a velocidade às estradas em que circulam, ao tempo que faz. Não se pode conduzir da mesma forma na estrada como com sol, como com chuva, não faz sentido nenhum. Numa altura em que várias pessoas viajam de carro, Filipe Viena lembra o mais importante. Temos tempo de chegar e a grande mensagem é: o maior presente é estar presente. Controlar e perceber a atitude dos condutores na estrada é a missão conjunta da PSP e GNR para tornar a época festiva mais segura. A reportagem da jornalista Matilde Malva Sabino, com os apelos da polícia para prevenir os acidentes. Até 4 de janeiro, as autoridades vão fiscalizar as estradas portuguesas no âmbito da Operação Natal e Ano Novo. Terminamos a falar de atualidade internacional. A administração Trump nega ter planos para gastar 60 mil milhões para a transformação de Gaza num destino de luxo. Na sexta-feira, o Wall Street Journal avançou que o Project Sunrise seria um plano para a construção de resorts de luxo e a criação de uma cidade inteligente, uma Smart City. O jornal citava um projeto que estaria a ser apresentado a possíveis investidores e governos. Agora, através de uma publicação na rede social X, o Departamento do Estado norte-americano fala em fake news e afirma que em nenhum ponto desse projeto é dito que os Estados Unidos vão pagar 60 mil milhões de dólares. Fica por aqui o Jornal das 4 da manhã. Informação também, mas está de regresso daqui a pouco às 4h30 com a síntese de notícias.